Qual foi o maior desafio de Davi? Você sabe? Vamos para o vídeo. Meus amados irmãos, você já conhece a história de Davi? Eu vou resumir um pouco aqui para dizer para você qual a história de Davi, qual foi o desafio que Davi passou para poder enfrentar o gigante. Mas antes disso, eu peço a você que se inscreva no canal, compartilhe e nos ajude a manter esse canal bem remunerado em questão de visualizações, curtidas e comentários. Compartilhe com seus amigos, com a sua família, para aqueles que têm curiosidade. Vamos para o vídeo? Meus irmãos, o que Davi enfrentou foi algo extraordinário. A história se resume entre Davi e Golias. Todos você conhece. Mas o que é que a Bíblia diz, fala sobre o gigante? Na verdade, o que a história conta, que foi um gigante chamado Golias, que era filisteu, foi enfrentar Davi, que era de Israel. Diz a história que a Bíblia conta que Davi estava no pasto e o seu pai mandou chamar Davi para entregar o alimento para os seus irmãos e para o rei Saul, que estava na guerra. O rei Saul foi aquele que o povo escolheu para ser rei, mas só que a presença de Deus já tinha saído de Saul quando ele estava nessa guerra contra o povo do filisteu. Diz a Bíblia que Davi, ele pegou aquele alimento que estava cuidando de ovelhas e foi até a guerra. Chegando Davi até a guerra, diz a Bíblia que ele observa de longe aquele gigante enfrentando o povo de Israel, que já estava há muito tempo sendo ameaçado. Mas o que você não entende é que na Bíblia é dita 20 vezes o nome gigante, mas em nenhum momento Davi chama aquele Golias de gigante. Ele vai dizer para aquele Golias: quem é esse incircunciso que ameaça o povo de Israel? Davi não vai chamar ele de gigante. Davi vai chamar ele de incircunciso. Significa incircunciso a palavra desobediente, ou alguém que não pertence ao povo de Israel, ou alguém que não tem pacto com Deus. Chama-se incircunciso, né? Incircuncidado. Mais ou menos isso o que diz. Então Davi vai falar com o rei. Mas antes de Davi falar com o rei, Davi passa pelos seus irmãos, que no exato momento que Davi chega, os seus irmãos impedem Davi de falar com o rei, de ir para a guerra. Mas Davi não para ouvir os irmãos dele. É isso que está acontecendo em nossa vida. Às vezes nós paramos para ouvir muitas coisas que param a gente na caminhada. Se Davi tivesse ouvido os seus irmãos, ele não tinha ido para a guerra. Mas Davi, por mais que os irmãos impediram ele de ir para a guerra, Davi mesmo assim continuou perseverando. Eu vou para a guerra, porque eu vou vencer filisteu. Porque não está ameaçando a mim nem a você. Ele está ameaçando querer ser maior do que o nosso Deus. Então Davi agora vai até o rei. E o rei então ouve Davi falar. E Davi diz: rei, quando eu estava cuidando da ovelha do meu pai, veio o leão e veio o urso a me ameaçar. E o Senhor me livrou deles. E o Senhor também me livrará da mão desse circunciso, desse Golias. Ou seja, o rei olhou para Davi e disse: que o Senhor esteja contigo. Sabe a tua dificuldade, a tua luta que você passa? Você tem que olhar para a pessoa e dizer assim: se o Senhor me livrou de leão e de urso, ele vai me livrar desse circunciso também. Você tem que ter coragem para enfrentar um gigante. Você tem coragem para enfrentar aquilo que não pertence à casa de Deus. Então, Davi usou as roupas, né, que se diz, as espada e as couraças do rei, e não coube, porque Davi era pequeno e as couraças eram pesadas. A Bíblia diz que Davi, então, vai com seu alforje, com a pedra, e lança a pedra e taca na cabeça do gigante, que bate no meio e ele cai. Quando ele cai, Davi corre, pega a espada e lança no pescoço do gigante. E como prova e troféu que Deus fez aquilo, ele pega, levanta o gigante, a cabeça, e mostra para o povo. Mas antes de Davi fazer isso, ele diz uma palavra que é extraordinária. Qual palavra é essa? Eu vou a ti, em nome do Senhor. Se você tem problema,
Diga para o mundo que você vai para esse problema em nome do Senhor. Diga, eu irei em nome do Senhor. Meu irmão, se você for até o gigante, até o incircunciso, com suas coisas materiais, você não vai conseguir vencer guerra. Mas a partir do momento que você diz, eu vou em nome do Senhor, pode ter certeza que você vai vencer essa guerra. Valeu? Até o próximo vídeo.